reunidos nessa oficina de criminologia. Agradeço em nome do Programa de Pós-Graduação de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em nome do Instituto Carioca de Criminologia e só. Exatamente. A presença de todos, companheiros, enfim, professores presentes, pós-graduandos, acadêmicos. Bom, eu tenho que dizer a vocês que contar uma pequena história para apresentar a professora Maria Adélia, que é figura acadêmica muito destacada, muito ímpar, muito significativa, da inteligência brasileira. Também o professor James, o professor Fábio. Quer dizer, quero contar como começa isso. Há uns 15 anos, mais ou menos, talvez um pouco menos, 12 anos, aparece um livro chamado O Espaço do Cidadão. Como tinha essa coisa do cidadão, algo de jurídico ali, era elaborado por um grande professor, por um nome, enfim, na geografia, enfim, não vou dizer brasileira, um grande pensador da geografia brasileiro, extraordinário. Mas, enfim, fomos ir por ali. E aí, nós tivemos um grande impacto, não só com o que tinha naquele livro, mas com o que aquele livro pronunciava na construção teórica daquele autor. Incluiríamos os dois apresentadores esse livro na bibliografia, no programa de mestrado que nós coordenávamos, e começamos a sonhar com a possibilidade, daquele autor, que é o professor Milton Santos, vir dar um seminário no nosso curso sobre criminalização do espaço urbano. Cheguei a falar com ele pelo telefone, mas desgraçadamente o professor Milton Santos já não dispunha, só estava lutando contra uma doença insidiosa que terminou por, enfim, privados a todos da sua pessoa e das suas ações. Mas o que não sabíamos, eu diria que havia uma parceria intelectual dele com outra professora titular de geografia da USP, a professora Maria Adélia, que está aqui ao lado, e eu não sei como aconteceu com o Paulinho da Viola, quando viu passar a Portela. Eu não sabia, até nem eu não sabia, o azul daquela geografia, se era do céu ou se era do mar, porque, como Verinha, enfim, tinha acabado de fazer o mestrado em História dela, nós tínhamos lido um pouco ali, metodologia de História, e o que nos encantava naquela geografia é que um autor daquela viragem metodológica, que foi conhecido como o nome da revista História dos Amais, a nova história, ele dizia que a história era o humano no tempo. Então, digamos, o desenvolvimento das camadas geológicas não interessava a história, porque, enfim, não tinha o humano lá. Enfim, o fato físico do Pantanal interessava agora, a ocupação do Pantanal. E nos parecia, assim, no nosso empirismo, para citar uma figura muito cara que falava isso na época, sabe? No nosso empirismo, nos parecia que também um pouco essa geografia da professora Maria Adélia, aqui no Instituto Santos, era também uma geografia onde o urbano tinha um protagonismo fantástico. Isso tudo ficou muito urgente quando de repente aparece nessa infelicidade mercantilizada para venda, para os grandes festeiros internacionais, quando aparece aqui uma concepção meio bélica de território, que, assim, peraí, mas vamos trabalhar com o conceito de território de Clausewitz, ou com o conceito de Maria Adélia, Milton Santos, James e Fábio, e outros, enfim, militantes dessa causa, segundo esta grande linhagem intelectual, e aqui estamos homenageando precisamente Milton Santos. É daí que começou
uma parceria, um dia no Instituto Carioca de Tecnologia, assim nos encantou, né? A professora Maria Adélia, o professor James Lai, arriaram uma cartografia das violências institucionais no Brasil, que era assim, uma coisa chocante, que se comunicava completamente com o discurso político, quer dizer, que aproximava, esse que é o grande fosso, a política criminal, da política em geral, porque a política criminal é escondida debaixo de motivos éticos, jurídicos, até religiosos, porque a pena não perdeu, nada da coisa expiatória, do que estava acabando de ver isso. Né? Em suma, esse é o motivo dessa oficina de criminologia. Eu não quero deixar, eu vou ler um pouquinho sobre a professora Maria Adélia, porque eu não teria condições eu mesmo de, enfim, delinear. Então, a professora Maria Adélia, eu cumpro aqui este ritual acadêmico, né? Enfim, ela é muito maior do que tudo isso aqui, como vocês já vão ver, mas ela graduou-se em Geografia pela USP, fez mestrado em Geografia e doutorado em Geografia pela Universidade de Paris, Sorbonne. É professora titular, não é? Hoje jubilada da USP, continuando, no entanto, a trabalhar no programa de pós-graduação em Geografia Humana. Tem experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em teoria e práticas do planejamento urbano e regional, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento urbano, desenvolvimento urbano, globalização, metropolização e epistemologia da geografia. Sua pesquisa atual está ligada a 4 linhas que fundamentam o que denomina geografias da desigualdade. Epistemologia da geografia. 2. Usos do território brasileiro, uma contribuição à construção do projeto nacional. 3. Território e planejamento do Brasil. E 4. Reconhecendo a geografia da América Latina. Então, como todo grande intelectual, como todo grande professor, também tem como Rosa de Lolo, lançava um olhar latino-americano sobre a questão das drogas, aqui também temos um olhar latino-americano comprometido com os nossos povos e com a sua libertação. Nessa perspectiva teórica e prática, produziu pesquisa no âmbito do sistema de justiça do Brasil. Uma releitura da geografia da fome, uso do território pelo SUS, e vem realizando monitoramentos do uso do território pelo voto no Brasil nos últimos anos, em diferentes escalas, aplicações da pesquisa iniciada na década de 90, denominada Território, Lugar e Poder. Sua pesquisa epistemológica na geografia busca a compreensão do território usado, do lugar, da região, buscando fundamentar o período popular da história. Então, nós teremos agora a conferência da professora Maria Adélia, digo a ela que é uma honra para essa universidade, para o nosso instituto, e falo em nome da Verinha também, e falo em nome dos nossos orientantes, dos nossos companheiros, dos nossos alunos que estão aqui presentes, nossos amigos, companheiros de luta. Vem agora essa conferência, teremos depois um cafezinho, que vamos ter que ir para a Praça da Alimentação, porque o programa não oferece café aqui. 5 minutos de café. Teremos 5 minutos de café. Depois teremos uma mesa redonda com o professor Fábio Tosi, que é doutor em Geografia Humana pela USP, e de quem meu amigo Edson Passetti disse maravilhas, na hora que eu jubilava, e o querido professor James Humberto Zomingani Júnior, doutorando em Geografia Humana pela USP, já conheço, que tem uma qualidade fantástica, enfim, que vai trabalhar os hegemônicos do território pela justiça criminal no estado de São Paulo. Exemplo Dorset, diziam os velhos práticos juristas. Professora, fique, professor Fernando, vamos ter que providenciar cadeiras aí, mas isso. E teremos como debatedores o querido professor Davi Tejerino, professor adjunto de Direito Penal daqui, e a queridésima professora Verinha Malaguti. Eu só alterei por razões pessoais o grau da querência. Mas os dois queridos, o professor Davi Tejerino, um professor maravilhoso, enfim, que tivemos a sorte de tirar de São Paulo para cá, é um privilégio ter um professor desse, e tudo que eu pudesse falar da professora Verinha, enfim, seria desnecessário, que vocês conhecem, e seria muito menos do que o que eu penso e sinto. Então, com a palavra, a professora Maria Adélia. Muito obrigada, professor Lilo. Antes dos agradecimentos mais formais, pegando o seu bordão,
eu queria lhe dizer que, para esse pequeno grupo da USP que pretende um dia juntar-se ao abolicionismo, você e a professora Vera Maracuti, Fernando também, Claudinho Gabriela, são o rio que passa pelas nossas vidas, estamos carregando junto. Não é? É um privilégio para esse pequeno grupo que estuda uma questão tão complicada, uma geografia que tenta se fundar a partir da ideia do professor Milton Santos. É um privilégio ainda ter aqui participado dessa oficina e expor um pouquinho dos seus trabalhos, das suas reflexões a partir da disciplina geográfica. Eu trouxe um roteiro que fala muito, diria ao professor Gil e à professora Vera, para me disciplinar, por favor, senão nós ficaremos aqui até às 6. Precisamos ouvir também os colegas, né? Eu vou ficar aqui nesse cantinho, não sei ficar sentado. O que nós imaginamos com essa oficina? Discutir um pouquinho a geografia que fazemos, o diálogo que estabelecemos com a criminologia. Trazer um caso prático, a partir dessa geografia que fazemos, dos estudos criminológicos, como que nós recentemente, convidados que fomos para elaborar um plano de governo, imaginamos uma política de segurança pública para a cidade de São Paulo. E depois, meus dois orientandos apresentaram um trabalho científico, então uma coisa mais estritamente acadêmica, o professor Fábio Tosi, que acaba de defender o seu doutorado lá na USP, e o James, que passará pelo tribunal daqui a uns 2 ou 3 meses, defendendo o seu doutorado, já está pronto, entregue, acabou de ler, enfim. E assim vocês vão ficar nos conhecendo dos dois lados, sob a ótica de uma atividade política, operacional e política, e sob a ótica mais acadêmica, científica, rigorosamente científica. Eu vou tentar rapidinho abordar os objetivos, já foram, os conceitos geográficos. Eu vou pedir licença aos meus colegas Nilo e Vera para me deter um pouquinho na explicação do Milton, que é muito mal compreendido por aí afora, porque é difícil mesmo. E ele exige um abandono de coisas inúteis e uma paixão pelo futuro. Eu acho que foi isso que ele fez com a geografia. Vou mostrar um pouquinho, e todos nós vamos mostrar, as tais cartografias da perversidade, que é o fundamento analítico sempre da nossa reflexão. Um ponto de partida, pegando São Paulo e o conceito do Milton da metrópole corporativa e fragmentada. Todos nós vamos falar do território corporativo, do território alienado, dos hospitais, e, enfim, fazer esse diálogo com a criminologia no sapatinho diante das autoridades presentes e querendo ouvir as críticas para que a gente sempre persiga o rumo certo. Então eu vou trabalhar esse conceito de espaço, do Milton, território usado. Ao praticarmos a geografia nova proposta pelo Milton, nós estamos também ajudando a objetivar a proposta dele, porque ele vai, na obra, em 20 anos, você não produz completamente uma obra. Né? O Milton teve 20 anos para chegar à natureza do espaço, que é a obra magistral dele. Então, nós estamos tentando, ao querer entendê-lo, também arrumar algumas coisas que ficam um pouco confusas na obra, como o que é o espaço geográfico, o que é o território, ele não teve tempo de elaborar isso, o que é o lugar, o que é o território usado. Então, essas coisas todas que a gente está procurando evoluir, avançar com relação a essa proposta da geografia nova do Milton,
que tem a imensa qualidade de ser uma proposta que exige um espírito libertário para aplicá-la, senão você não consegue. Então, território usado, território como recurso, isso é uma novidade imensa do ponto de vista teórico que o Milton vai trazer. O meio técnico, científico e informacional, que todos usamos nos nossos trabalhos, o Fábio vai trabalhar com isso, o James também, o conceito de configuração territorial, o conceito de lugar, paisagens, até chegar naquilo que me interessa, que é o que eu chamo da geografia das desigualdades, o conceito de desigualdade socioespacial, que os sociólogos nos cobram muito, como sociólogos, nós vamos dizer como geógrafos, como é que nós trabalhamos. Né? Então, eu vou começar aí com o conceito de espaço geográfico. O que o Milton vai propor? Né? Espaço geográfico, Milton, o que ele vai avançar com relação à geografia clássica? Ele vai definir. Quando você tem uma definição, você chega ao conceito. Né? Eu considero a proposta do Milton um conceito, mais do que uma definição. Ele vai dizer que o espaço geográfico é um indissociável sistema de objetos e sistema de ações. Há uma indissociabilidade entre objetos e ações. Os objetos, ele vai dizer, evoluem dos objetos naturais aos objetos técnicos, que é como ele vai definir aquilo que a geografia hoje tem que estudar. Eu teria que parar um pouco para relembrar o que o Milton vai falar sobre a técnica e a tecnologia, mas eu vou dar só um autor que depois todos podem consultar, que foi muito importante, e é muito importante que foi para ele, e é para o meu trabalho, para o nosso trabalho, que é a obra do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Toda a obra do Gasset, que é um dos grandes filósofos da técnica, sem falar no Bruno Latour, Levi-nos mais contemporâneos. Mas eu acho que o grande fundamento filosófico sobre o conceito de geografia do Milton vai estar nessa filosofia do Ortega e toda a reflexão filosófica que ele vai trazer a respeito do sentido da técnica e da tecnologia vinculada a uma questão central, que é ética, que é a manutenção da vida. Eu acho que essa chamada do Ortega sobre a manutenção da vida e a relação disso com o processo do conhecimento, por isso que eu chamo de uma perspectiva ética, fundamenta muito o trabalho da gente. Né? Então, essa indissociabilidade entre objetos, ficando na geografia clássica, que só enuncia e descreve, tamanho de rio, nome de capital do estado, forma de relevo, essa coisa descritiva que nós vamos deixar de lado e vamos passar a uma conversa dialética entre esses objetos, que cada dia, de naturais, se tornam mais técnicos. É por isso que o Milton vai falar uma coisa que se chama hibridez do espaço. Quer dizer, o espaço geográfico é um híbrido, é um componente natural com um componente do trabalho humano, o trabalho humano entendido como técnica. Ou seja, a mediação se estabelece entre o trabalho humano e a natureza. Essa mediação, que é um trabalho, e que vai evoluir no tempo presente, nessas tecnologias todas, e que vão fundamentar em muito a obra do Milton. Parênteses, a geografia é uma ciência do presente. Por isso que não dá para entender a obra do Milton sem entender a globalização, que ele vai criticar. Mas por quê? Porque a globalização é a característica estudada, verbalizada, proposta de entendimento do mundo do presente, só que ela vem de uma disciplina, a economia, basicamente, né? A antropologia também, a sociologia também. Então, na perspectiva do Milton, a globalização precisa ser entendida sobre a ótica territorial. Por quê? Ao ser entendida como a possibilidade, o processo de globalização, entendido como a possibilidade dada pela difusão das tecnologias, especialmente as tecnologias da informação, como é que isso age territorialmente?
E a ação territorial da globalização é segregadora e seletiva. Isso é muito importante para explicar as desigualdades socioespaciais e para explicar aquilo que nós temos chamado, que também não é um bom nome, porque para nós a geografia não se adjetiva, ela é única, portanto nós também não aceitamos a divisão entre uma geografia física e uma geografia humana, mas isso seria objeto de uma outra oficina que os geógrafos não têm coragem de fazer, diga-se de passagem. Porque isso limparia epistemologicamente, teoricamente, e ajudaria a nossa disciplina a avançar com muito mais celeridade. Mas isso é um pareço que eu estou fazendo. Então, o espaço geográfico e dissociabilidade de sistema de objetos, que hoje são para nós objetos técnicos, e ações. Ao introduzir essa indissociabilidade entre objetos e ações, o Milton está trazendo um conceito de, por um lado, de possibilidade, quer dizer, os objetos técnicos que constituem as paisagens, eles são carregados de intencionalidades e de possibilidades. Há sujeitos por trás da configuração territorial, eu vou falar disso daqui a pouco, e da constituição do meio técnico. Portanto, isso tudo não é passível apenas, como faz a velha geografia, de tipologias e de discussões, descrições formais. Há um antagonismo que precisa ser compreendido, uma dialética que precisa ser entendida entre essa forma, sua intencionalidade e os requerimentos da sociedade. A geografia é uma ciência do movimento. Até que quando o Milton diz por que ele deixou o direito, porque ele é advogado de formação e vai ser geógrafo, porque ele percebeu que tudo estava em movimento. O espaço geográfico para nós é uma totalidade complexa em movimento. Então você só apreende isso teoricamente. Por isso que eu vou parar aqui na coisa do espaço, porque daí é uma oficina. Ele vai dizer que o espaço é uma instância social. O espaço geográfico é o produto da história e é uma instância social, portanto, universal e abstrata. Porque aí teria que chamar o velho professor Jean-Paul Sartre para dizer a perspectiva existencial com a qual se faz a história, ao existirmos, constituímos o espaço geográfico. Mas aí vem um refinamento, que eu vou passar para o segundo conceito, que é o de território usado. Território usado e espaço geográfico, na perspectiva newtoniana, são sinônimos. Porém, quando você começa a operacionalizar o conceito de espaço geográfico, que é um conceito abstrato, portanto, é errado dizer que se produz o espaço. Você não produz abstrações na geografia, porque a produção material do espaço é um outro conceito, que é o conceito de paisagem. O espaço geográfico materializado se chama paisagem. Se eu fosse pegar o Marx para tentar fazer uma analogia, a paisagem é um grande capital constante. É aquilo que se produz para gerar outras coisas, outras funcionalidades, outras intencionalidades. Repare, por favor, a riqueza epistemológica da obra do Milton. É isso que me entristece quando eu vejo que não ser lido pela geografia brasileira. Na USP ele não é lido. Na USP. Veja o requinte. Então, isso que está aí, a paisagem, aquilo que você enxerga até onde a vista alcança, é produto do trabalho humano e é a materialidade visível, que é a janela de entrada do trabalho geógrafo. Então, quando nós olhamos as paisagens, nós percebemos que elas são desiguais. O que os sociólogos decidiram nos fazer entender muito bem como periferia, para nós é uma desigualdade paisagística.
Se eu vou em Ipanema e se eu chego aqui no Maraca e vejo a Mangueira, é uma desigualdade visível, a olho nu. Não há muito o que explicar. Mas o Milton vai sugerir cuidado. É uma relação dialética entre sistema de objetos e sistema de ações. Os objetos são produtos de ações. As ações têm sujeitos. Isso é que é importante. O Milton traz o sujeito das ações para a gente estudar dentro da geografia. Porque a gente ficava numa tipificação, que todos vocês já ouviram falar, de rede urbana, hierarquia urbana, sistema urbano, como se isso não tivesse autoria social. E Milton vai completar, eu vou terminar esse espaço, dizendo, hoje, os responsáveis por essas desigualdades socioespaciais, a responsável, melhor dizendo, é a ação das empresas. Eu vou voltar a isso mais tarde. Então, o território usado é o conceito que eu preciso usar para empiricizar e historicizar o conceito de espaço geográfico, que é abstrato e universal. Então, o uso do território é a prática de constituição das paisagens feitas pela sociedade. Então, o território usado é a categoria histórica e que diz respeito a cada povo e a cada lugar. Por isso que eu botei junto com o conceito, isso já é Maria Adélia, não é Milton, porque Milton não avançou. O que Milton disse? Que o território usado é sinônimo de espaço geográfico e é a historicização do espaço geográfico. Esse uso, ele vai pegar lá no Marx, não vai dar para falar disso, mas todo mundo conhece. Na teoria do valor, a diferença que o Marx vai fazer entre território, entre valor de uso e valor de troca. Porque, mas só vou querer dizer isso para vocês verem a importância do meu amigo, colega e mestre. Por que usado? Porque passa a ser direito inalienável da existência você usar o território, você não levita a partir do momento que você nasce. Então você passa a fazer história e a existir. Você tem direito ao uso, essa é a interpretação que eu dou. Eu acho isso genial. Isso é libertário, isso me leva e me dá um monte de ferramentas, como vocês vão ver, por exemplo, na pesquisa, tanto do James quanto do Fábio, que vai estudar pirataria, numa perspectiva abolicionista. O que você faz com o uso do território, aspas, ilegal? Se eu tenho este conceito, isso me dá um amparo teórico para poder estudar todos os usos e não apenas os usos legais. Por isso que nós podemos estudar a pirataria com tranquilidade e com fundamentação científica, como o sem tudo. Não é descrevendo o sem, quem sou, mas o direito que eles têm de existir num lugar deles. Esse é Milton, na leitura da matéria. Então, o território usado é a historicização do espaço geográfico que é um dado estado. Este sim se produz, porque o uso se dá na constituição dos lugares. Esses dois conceitos da minha leitura da obra dele são correlacionados. Esse é meu curso de mestrado. O que é o lugar para o Milton? Lugar para o professor Milton é o espaço, lugar é o espaço do acontecer solidário. O lugar não é geométrico lá no lugar. Isso aqui é no lugar. Nós constituímos agora essa oficina, e essa oficina é sinônimo de lugar. A hora que a gente foi embora, não há mais lugar. Então o lugar ele é sempre constituído com base num acontecer solidário. Qual é a solidariedade que nos une? A feitura da oficina, os professores e os convidados para essa oficina. Acabou o lugar. Então o lugar não é aquilo da carteira de identidade, lugar do nascimento. Claro, qual foi o acontecer solidário? Quando você sai do ventre da sua mãe, você passa a instituir uma solidariedade que a família onde você nasceu, quem tem a possibilidade, né, de nascer numa família, ou de nascer num aconchego, o lugar é o aconchego, seja para criar, seja para discutir. Então, o uso
cria um lugar. Por quê? Objetos e ações. São as ações e a determinação das ações que constituem o uso, e para constituir o uso é preciso das solidariedades. Essas solidariedades podem ser orgânicas, aí nós vamos buscar lá na sociologia, orgânicas e organizacionais, e nós criamos a solidariedade institucional. Esse foi um grupo nosso que criou lá na USP. O que é a solidariedade institucional? É essa cara nova da globalização que possibilitou e exigiu a criação dos mercados comuns, por exemplo. O Mercosul é uma solidariedade para nós institucional. Por quê? Existe uma definição territorial entre nações e um pacto, ou seja, uma solidariedade, um pacto, um compromisso. O lugar exige um compromisso, a Constituição. Esse acontecer é feito através de compromissos e de intencionalidades. Vocês decidiram vir aqui assistir a sua oficina, né? Então, por isso que eu não separo essa ideia de território usado e de Constituição. Estou falando muito rápido, mas gostaria que vocês dessem um voto de confiança a essa genialidade do Milton, de poder imaginar tudo isso com tamanha base teórica e filosófica, para a gente poder enxergar a sociedade a partir do territorializado e a partir da Constituição. Eu vou mostrar a cartografia e vou voltar para tudo isso. E ele vai dizer para a gente, isso aqui está difícil, e nem os geógrafos têm conseguido transformar o uso do território como categoria social de análise. Uma coisa é você usar Ipanema, outra coisa é você usar na favela do Manguejo, uma coisa é você usar com o agronegócio, outra coisa é você usar com a pequena empresa. É isso que ele quer dizer. Então, isso você vê pela paisagem. Outrora, quando eu fiz geografia lá na USP, nós tínhamos uma disciplina, professor Lino, que se chamava observação de campo. Era um treinamento dado pelo Aziz Absaber, que nos fazia enxergar a paisagem, porque você passa todo dia num lugar e não enxerga. Então nós tínhamos um curso, hoje não tem mais. Ou seja, a geografia foi perdendo a ideia de percepção da totalidade, porque a paisagem é uma fração da totalidade. A paisagem é reveladora do movimento do mundo naquele uso, naquele lugar. Imagine o que tem uma plantação de soja. Tem tecnologia, tem descobertas feitas em Wisconsin, não sei aonde, o plantio que os franceses sabem fazer melhor que ninguém da cenoura, e por aí vai. É uma fração do mundo. Isso é que é genial nele, essa inspiração que ele tem, né? Então o território como categoria de análise, é isso que fundamenta, professor as cartografias. Olhar o território como análise, que eu vou mostrar, nós vamos todos mostrar para vocês hoje fartamente. Mas não adianta fazer mapa. O povo do geoprocessamento acha que são geógrafos. Não, são técnicos de cartografia. Porque sem uma boa teoria, você não tira nada do mapa. O que te faz entender o mapa é a teoria que está por trás, e não o mapa em si. Então há um reducionismo. Teve um colega do INPE que escreveu uma besteira que eu nunca tive tempo de refutar, que são o Miranda. Ele criou uma nova disciplina que ele chama de geoinformação. Porque ele faz mapa. Não adianta fazer mapa. Eu faço lindos. Vocês vão ver, o nosso grupo é mestre. Mapas coloridos, mapas todos sedutores, mas não adianta nada se você não tiver a teoria para explicar. Então, com isso, o que nós trazemos para discussão, sobretudo na Faculdade de Arquitetura e com os colegas planejadores? Há 40 anos eu bato essa tecla, sempre fui derrotada, portanto, roubada. Eu estou querendo discutir hoje aqui com vocês uma hipótese. Chega de políticas setoriais que facilitam os negócios hegemônicos. Eu quero é política territorial. Por que tal subespaço tem tudo e esse não tem nada? É isso que nós temos que discutir politicamente. Por que aqui tem creche e aqui não tem? Por que aqui tem UPA e ali não tem? A decisão, já que o
espaço geográfico é uma insociabilidade entre objetos e ações, quem que determina a ação de que a UPA vai ser aqui e não ali? Que a creche vai ser aqui e não ali? E quando você cartografa, você vê que todas as boas coisas acontecem sempre nos mesmos lugares. Por coincidência cartográfica, no lugar dos ricos. Agora, a geografia perde tempo a não explicar isso aos colegas das outras disciplinas e à sociedade. Por quê? Virou uma disciplina perigosa. O chato é que nem os geógrafos querem fazer essa geografia. Então, política territorial versus política setorial. Isso é uma desgraça. Essa é uma discussão que faz parte das utopias. Vai dar boa. O Milton vai, ao falar do território usado como categoria de análise, ele propõe até uma didática. Na obra dele, ele fala em zonas opacas e zonas luminosas da cidade. Zona opaca é onde não tem tecnologia. Tecnologia é o quê? É um orelhão, uma creche, asfalto, tudo aquilo que envolve a chegada de um trabalho técnico mais sofisticado. Luzes, asfalto, ponto de ônibus, o ônibus, a ambulância. Agora só chega a polícia, em termos de modernização, que o professor vai chamar de modernização incompleta. Mas isso chega daqui a pouco. Então, é essa diversidade do uso que, para mim, começa a fundamentar as desigualdades socioeconômicas. Vamos lá, gente, senão não acaba. Eu vou correr um pouco. Então, para simplificar, as cartografias são provas empíricas das desigualdades, eu vou exibi-las daqui a pouco. Aí tem toda uma discussão teórica, isso seria outra oficina, para discutir só o conceito de desigualdade, pegar da sociologia, da antropologia, e tudo mais, né? Agora, você está passando, deixa eu te contar. Essas cartografias é que nos estimulam a dialogar com a criminologia e com a segurança pública, porque esse é um tema que para nós está escancaradamente expresso nas paisagens, pelos usos do território, feito a partir das empresas e a partir do Estado, equivocadamente, ou sem uma lógica mais generosa, que assuma o território como categoria de análise e que leva as coisas, deveriam levar as coisas lá onde as pessoas estão, a cada um segundo as suas necessidades e segundo a sua parte. Então, para começar a conversar com a segurança pública, né, nós precisamos, essa nossa reflexão e esse nosso diálogo com a criminologia com a segurança pública começa a partir da identificação dessas desigualdades no território. Portanto, não há uma política, do nosso ponto de vista, uma estratégia específica da segurança pública. A segurança emana dessa compreensão da desigualdade territorial que se apresenta sob diferentes formas. E nessa perspectiva não cabe a polícia, não cabe a repressão. O que cabe é a constituição de um uso que seja compatível com a necessidade das populações para que elas passem a constituir novos lugares a partir da existência de tudo aquilo que ela precisa. Então, como isso não é feito assim, não é o território a categoria de análise, mas o setor, planeja-se a educação, a saúde, o transporte, a segurança, e misturam tudo como setor, e aí ninguém cobra o conceito. É engraçado que nas exposições que eu faço, às vezes como urbanóloga que viro, ninguém me cobra qual é a coerência que existe, porque se a sociedade está sempre em movimento, e se o mundo é uma totalidade dinâmica, nunca ninguém me pediu uma justificativa quando eu vou apresentar a pesquisa que eu fiz sobre o SUS na área da saúde. Todo mundo aceita o setor como se existisse na vida e na existência setor. Por que não há setor? Porque a unidade é feita pelo sujeito social que somos nós.
Nós precisamos de tudo, nós não precisamos só de transporte, só de ônibus, só de saúde. E eu e o território que eu uso somos a mesma coisa. Por isso o território está aqui, eu sou ele. Eu ando por aí, estava conversando com a professora Vera, as assistentes sociais, por exemplo, adoram dizer que o território está lá. Então a gente cria um CRAS lá no território deles. Eu não consigo nem entender. O território é usado por todos e por mim. Ele é uma categoria, ele é uma instância social historicizada, porque ele é diferente do conceito do espaço geográfico. Então, como nós precisávamos buscar um conceito de segurança para o nosso trabalho lá na cidade de São Paulo, que incorporasse o território usado, porque eu tinha a missão de fazer um plano de governo nessa cabeça, para um candidato de um partido que é o PMDB. Tudo bem, eu vou e falo o que eu acho. Como fazê-los entender se toda administração é setorial? Não devia ser regional. Mas eu radicalizei. O James me ajudou nessa tarefa, o Fábio estava na China, ou em Paris, mas o James me ajudou nessa tarefa. E nós radicalizamos. O território usado foi a categoria de elaboração do plano de governo do candidato do PMDB à Prefeitura de São Paulo na última eleição. Chegamos até a esmiuçar a organização do governo, que não vai dar tempo de eu mostrar aqui. Como que um cidadão chega numa unidade territorializada, que diz respeito ao governo como um todo, e não à saúde ou ao transporte, e ele manda as informações para o prefeito, a Câmara e o conselho da cidade, ou o conselho do bairro. É de uma complexidade imensa, mas é o que atende o cidadão, do nosso ponto de vista. Então, nós fomos buscar, nessa metrópole corporativa, que tem territórios específicos muito bem aquinhoados, e São Paulo tem uma Bangladesh abraçando a cidade, e um núcleo desse tamanhinho que tem tudo. O resto não tem absolutamente nada. O que nós observamos? Como não há essa categoria aí da população, há uma seletividade territorial dos usos. Os médicos, as clínicas, as universidades, as escolas, estão tudo num canto só. Há uma alienação do território pelas empresas, elas escolhem onde elas querem ir, equipam esse território, usam como querem, o resto Deus dará. E para que se preocupar os pobres com toda a tecnificação do processo de produção? Teve que fazer umas guerras aqui para acabar com mais da metade e aí resolver o problema, porque está caminhando para isso. Para aprender vai ter um limite, o grande aprisionamento tem que ter um limite, porque nós vamos, então fecha a cidade. Vamos virar a cidade medieval. Todos dentro estão presos. Porque uma ilegalidade, é claro, todos vão descometer do jeito que as coisas vão. Um abuso das tecnologias no controle das pessoas. Isso na tecnologia, eu não vou nem dizer. E na cidade também, nós achamos ótimo ter condomínio, com campainha, com tudo, que achamos nós que nos protegem. Os arrastões impressos de São Paulo, não sei se aqui no Rio tem, em São Paulo, nos ocultam as informações criminológicas, mas os arrastões continuam às pampas, nos edifícios, em qualquer bairro da cidade, nos condomínios fechados em si. E a instituição do Estado Penal e do Estado da Polícia. Então essa é a resultante da análise que a gente fez, né? Bom, desculpa, né? Eu não vou me responsabilizar pela criminologia por enquanto. Então a responsabilidade que eu faço é uma leitura que faço deste grande mestre. Isso é uma entrevista que me emocionou quando eu li, né? E acho que a gente se encontrou em função daquilo que a gente procura. Eu estou com uma ex-aluna minha, que o Fábio conhece, a Karen, acabei me metendo e tenho acompanhado o movimento dos negros lá na cidade de São Paulo, especialmente dos rappers, do hip hop. No ano passado, a polícia matou na periferia de São Paulo mais de 5 mil jovens negros. É inaceitável. Ou mata ou prende, né? Então essa coisa da pena, essa guerra que a gente vive e que a sociedade não se sensibiliza. Eu não quero fazer discurso demagógico. A minha pesquisa mostra
está errado. Vocês vão ver os mapas, né? Eu vou deixar uma cópia dessa coisa, depois vocês vejam as nossas inspirações, né? A simulação ideológica da pena, nós estamos vivendo isso depois da votação de quarta-feira. E dos dados, hoje de manhã eu estava vendo a barbaridade que a Globo faz, o cinismo, que ela mostra a miséria humana e ela apoia, incentiva e ganha dinheiro. Não dá. Não dá. Então, é uma inspiração. Vai lá. Uma outra inspiração é Vera, né? Essa frase da Vera. Quando você trata todo mundo como monstro, parte de um princípio equivocado do ponto de vista humanista mais bonito, você está plantando o terror, não está ajudando em nada a recuperar, né? E nós complementamos. Há uma rentabilidade, James estudou isso fartamente, vocês vão falar disso hoje, uma rentabilidade muito grande, inclusive das bolsas de valores, desse setor da segurança pública. As ações da Nasdaq sobem assustadoramente. Então, e com isso, muita gente está ganhando dinheiro, o livro cansa de falar, a Vera cansa de falar, e eu não podia deixar, de lembrar do Milton, né? Essas duas frases do Milton que são... O Milton era muito corajoso, para ser pesquisador hoje, cada dia mais vai exigir de nós muita coragem. E o governo, o que faz diante disso? O PT, né? Não cuida dos verdadeiros problemas da população, diante dos conflitos sociais, e mobiliza a formidável maioria da informação para dizer que o problema é mais de polícia do que de política. Né? Eu acho isso de uma clareza, né? E a outra coisa que ele chama a atenção é que a nação pode acontecer, mas nunca se discute a questão civilizatória e fica repisando o conceito de segurança pública, já está ultrapassado. Então, eu tinha feito um slide homenageando um professor que eu não conheço, que me mandou um livro com não sei o que tem aí, que é o professor da leitura. Ele mandou um livro, uma dedicatória para mim e para o meu grupo, dizendo que o esforço dele na história das leis penais, ele esperava que a gente encontrasse nas geografias que vocês fazem. Então, eu queria dizer ao Anitua que a gente está tentando, né? Uma dedicatória muito bonita, vinda de um professor com aquele gabarito. Então, a perversidade no uso do território é uma perversidade. A quem já tem, mais. E a quem não tem nada, a gente tira o que puder. Vamos falar das cartografias, então. Com isso, eu queria desmistificar uma besteira que o Caetano Veloso inventou, uma coisa que eu adoro Caetano. Coisa do Sul, maravilha. O estado de São Paulo não é mais o mesmo e a cidade de São Paulo não é mais a mesma. Nós hoje, o Rio de Janeiro hoje está melhor que São Paulo. Em todos os sentidos. Quando você pega os dados, você pega a realidade completa e os processos, por incrível que possa parecer, o Rio está sabendo tirar, talvez, o melhor proveito dessas modernizações incompletas do que São Paulo regride dia a dia. Então, esse Sul Maravilha não existe mais, e esse paradigma que foi, até hoje, eu que viajo muito, às vezes eu vou no Recife, os pernambucanos são terríveis, né? Eles são inimigo número 1 dos paulistas, não sei porquê. E ainda acha que São Paulo é responsável pela desgraça do Brasil e tudo mais, que é um discurso muito reacionário. O Brasil é único e essa movimentação dos brasileiros tem uma causa que nós temos que estudar como brasileiros, assumindo as responsabilidades nesses estudos, mas dizendo quem é que são os responsáveis. Chamar o povo paulista, não gosto. Eu sempre muito brava. E eu também sou eu fui feita em Minas e fui nascer em São Paulo e voltei para Minas, para o sul de Minas. Aí a gente se encontra. Andradas, no sul de Minas, que se chamava Caracol. E é para lá que eu vou de morrer, meus pais estão lá. Então, é muito complicado esse negócio de Brasil, paulista, Pernambuco, trem. Virará um outro, eu acho, porque
fragmentos estão aí para que nos dê as identidades, mas nós vamos ter que tomar muito cuidado. Azar de São Paulo, se a Revolução de 32 quiser voltar, azar de São Paulo. Então, de quem nós estamos falando quando eu decido falar de São Paulo? Eu vou falar, então, empiricamente, depois eu vou voltar à segurança, de uma metrópole que Milton definiu como corporativa, informacional, e eu acrescentei transacional, por conta de um aluno dele mesmo, que fala na metrópole comunicacional. São Paulo virou um lugar de passagem, de grandes negócios, e não está suportando nem isso. Ela não tem rede hoteleira, ela não tem equipamentos para aguentar o tranco dos grandes negócios mundiais, que não tem nada a ver com o Brasil, mas que são feitos em São Paulo. Eu não sei, é uma pesquisa que talvez tivesse que se fazer, ajudado pelo pessoal da área de direito. Como que você faz um fechamento do negócio de bancos europeus e bancos americanos em São Paulo? Por quê? Que benefício isso traz para o nosso país, a não ser a prostituição infantil? Eu não consigo entender, eu nunca pesquisei essa questão. Nós descobrimos agora no plano de governo que os eventos vinculados a esse tipo de transação do mundo contemporâneo, realizado em São Paulo, que não tem nada a ver com o Brasil, é imenso. Na área do turismo, até que tem, mas na área dos negócios, fusão de empresa, fusão de banco, tudo mais, tem acontecido muito. E a gente precisaria ter máximo de pesquisa que um dia eu vou ver se convenço um dos meus alunos a estudar sobre a ótica da empresa. Então nós estamos falando de uma metrópole, que é a cidade de São Paulo, ou município de São Paulo, que tem apenas 11 milhões de habitantes. Eu não sei quantos habitantes estão ouvindo. 8. 7 milhões. Nós estamos com 10, 900 e qualquer coisa, 11 milhões. Eu me acordava de manhã e digo, gente, como é que eu vou lidar com isso? E com a responsabilidade de fazer uma proposta. E não perder a oportunidade de pensar direito e de fazer uma proposta direita. Né, gente? Aí, claro, se o espaço está em movimento, eu não posso estudar uma cidade a partir dela mesma. Eu trouxe esse mapa para vocês verem como é complicado esse negócio de medida. Número, eu sou péssima. Meus alunos me ajudam nas interpretações empíricas. Eu não consigo entender porque é que 3 é maior que 2. Porque eu problematizo e provo que não é. Então eu tenho dificuldade. Mas de qualquer modo, isso aqui é um talentoso arquiteto que o que sobrou para ele neste latifúndio é fazer mapa, e ele faz umas coisas bonitas, né? Os arquitetos combinam as coisas e tal. Mas ele consegue rodar o Mapinfo com SPSS e consegue trabalhar com 480 variáveis e me traz umas plataformas estatísticas cartografadas que são interessantes de explicar. O número eu não sei ler, mas eu sei explicar esse mapa a partir dessas teorias que eu estou falando. Se vocês olharem, tem esses municípios mais escuros, né, que ele chamou de complexo territorial de alta performance. São Paulo não está, Campinas não está e Ribeirão não está. Que é a prova disso? A prova da seletividade. Esses lugares, Piracicaba, São Carlos, Araraquara, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, são cidades que têm um equilíbrio ainda de oferta de serviços e de recepção dos vetores da modernização, das atualizações da modernização, mas estão no limite. Recentemente eu fiz uma pesquisa lá para Vinhedo, e Vinhedo começa a ter menor de rua e abandonado. Não tinha. Mas está aqui como um município de alta performance. Como que é as Nações Unidas, onde a qualidade de vida, que é outra coisa que eu não entendo, por isso que eu não uso, a qualidade de vida é excelente. Como também não uso IDH, porque eu acho que depois de humano, a gente não vai ser anjo. O que é índice de desenvolvimento humano? Não entendo. O que eu não entendo, eu não falo. Porque essas metáforas, elas são muito perigosas.
Você fica acreditando na metáfora e não avança. Sustentabilidade, segurança alimentar, IDH, inclusão no capitalismo, eu digo, gente, me explica. Não, desculpe os petistas adoram falar em inclusão social, eu fico triste. É não conhecer nada e ter lido Marx às avessas. O capitalismo exige graças à exclusão e à desigualdade. Ou não é para valer? Se não for para valer, a gente vai brincar de outra coisa. Essa incoerência desses intelectuais meia boca, meus colegas, mas eu não aguento mais, me isolo. Porque às vezes eu falo, meu Deus, será que eu li tudo errado? Vai ver que eu sou uma pessoa deformada. Mas eu hoje me agreguei a roubada. Então eu estou sempre numa roubada, eu e meus alunos. A gente não acerta uma, meu Deus. Conceitualmente, não passamos em concurso, não ganhamos dinheiro da Carlos, não sei nada, não sei nada. Esses meninos fazem tudo com o dinheiro deles. Não dá, poxa. Alguma coisa está errada, né? Então, São Paulo não é Marx. São 12 municípios que representariam o tal do Sul Maravilha. Municípios que perderão, porque isso é um processo que agrava a seletividade e a segregação. Faz parte da essência de todo o processo de globalização, que está sentado, como chamou Milton, neste período técnico, científico e informacional, está sempre comunicacional, como disse o aluno dele, transacional, como falou São Paulo, está sentado em cima dessa questão. Né? Então, São Paulo, esse é a Anhanguera e a Bandeirantes, aqui está Santos. É o eixo rico, o resto é uma pirambeira, igual qualquer lugar desse país. Então, essa é a questão que nós temos que discutir. Hoje, São Paulo é o território das maiores desigualdades socioespaciais do Brasil, exatamente porque é a maior do Brasil. Aí, quando você entra no município, eu vou passar rápido as cartografias para não avançar muito tempo. Mas guardem isso, por favor. Variação populacional de 1980 a 2010. Onde mais cresceu a população, onde está o marrom mais escuro. Por favor, memorize esse mapa. As periferias, né? Aqui está Capão Redondo, Terra do Mano Brown, Jardim Ângelo, está tudo por aqui. Zona Leste e a Zona Norte, Brasilândia, onde aquele menino deu tiro na família, acabou com o pai, a mãe, o tio, o vizinho, todo mundo. É um grande sucesso na mídia. Vai lá. Aqui são dois mapas. População jovem. Eu botei os dois para a gente comparar. Importante, quando a gente quer colocar o território como categoria de análise, com vistas ao planejamento e a um plano de governo. Então você vê que a juventude está crescendo aqui de 15 a 29 anos. É isso, né? E eu reduzi, ficou aqui os velhos. Me espantou como a velharada está chegando até aqui, na Zona Sul e na Zona Leste. Somos uma população robusta e muito desrespeito, envelhecendo atrás da gente. Então, reparem-se. É difícil essa aprendizagem. População de 0 a 3 anos. Então, vocês viram onde estão os jovens, coincide com a população de 0 a 3, e os velhos começam a sair do centro e também tem velho até aqui, que é um fato novo no uso do território pela população idosa. Né? Diferença, ou seja, déficit, entre matrículas e creche em 2011 para a população de 0 a 3 anos. Então essas manchas pretas e mais escuras é onde precisa de creche. A cartografia fala que o planejador e para o governo tomar decisão política, porque aqui também estão a maioria dos votos. Por que é que não se vai lá? Porque o problema não é esse, o problema é outro. Por isso que é setorial. Coça a ponta do dedo assim. Entendeu esse gesto? Bom, aqui no Rio, não sei o que. Eles mudaram de alerta. Isso aqui, rendimento por distrito. Gente sem rendimento e gente com mais de 20 salários mínimos. Ó, o uso do território. Os ricos ali no centrinho e
apobretada na periferia junto com os pretos. Vão guardando. Jovens, pobres, crianças, vão guardando. Favela, é tudo junto. E os geógrafos não fazem mapa e nem explicam que o uso do território é perverso. Isso eu chamo de Bangladesh. Não tem nada. Eu visitei uma favela chamada Favela da Fumaça. O nome é onde que é essa favela. O esgoto que ferve dia e noite. E os meninos, uma favela grande, em torno de um córrego lá na Zona Sul. E os meninos brincando com rato. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que tem povo de rua, a gente não se sensibiliza mais com nada. Que a gente não se sensibiliza, eu aceito. Agora, a universidade não se sensibilizar, não dá. Eu não aceito de jeito nenhum que um pesquisador das cidades não enxergue as desigualdades e continua fazendo tipologia de cidade, de bairro, estudando cemitério. Não que isso não tenha importância, mas pelo amor de Deus, as pesquisas da gente têm que decorrer da visão de mundo da gente. Senão, para que serve a pesquisa, pelo amor de Deus? Se você não tem uma concepção de mundo, mas você pode ter o que você quiser. Hoje no direito está dando, o direito internacional, vai lá. Quem ainda acredita, desculpe, em relações internacionais, vai lá. Por favor, depois das empresas transnacionais. Professor Nilo, ainda tem gente que acredite no direito internacional como uma norma maior e não apenas o direito das empresas. Grana é direito das empresas, viu? Relações internacionais das empresas. Porque entre os países virou uma desmoralização. Ou eu não preciso falar da espionagem aí no Facebook. Que brincadeira! Tá tudo esquisito. Mas vamos lá. Aí eu vou me empolgando. Isso aqui, olha só, aqui. Quanto mais vermelho, deslocamento das pessoas para ir ao trabalho com mais de 2 horas por dia, ou seja, 4, para ir pobre, jovem, morre e passa 4 horas por dia no ônibus. O que eu tô? Eu sei que eu não estou trazendo novidade nenhuma, mas o que eu estou mostrando para os paulistanos? O problema está aqui. A cartografia aqui indica o lugar do acontecido. Então é isso que interessa. Vai lá. Foi. Esse mapa aqui, esse mapa, foi que derrotou o muçulmano na campanha de São Paulo. Serviu para isso. A gente tem vitória, não é só roubar. De vez em quando a gente placa. Como é que chama no truco? Você grita, truco! Não foi esse. Mortalidade, gente, outro ferro. Isso eu trouxe, ferro. É assustador. No Brasil, nós fizemos para o Ceará, para São Paulo, para Campinas, a mortalidade materna no puerpério chega a 40%. Ninguém fala nisso. O pessoal da área da saúde não fala nisso. São Paulo, quando tem um marronzinho mais escuro, mas você vê que a classificação parte daqui para cima. Óbitos por 100 mil nascidos. Então, essa aí é isso mesmo. É assustador. Eu fiz para a região metropolitana de Fortaleza, escandaloso, chega a 60%, 70%. E eu não vejo o movimento feminista chamar a atenção específica disso. Eu acho que as cartografias, elas aprimoram a luta política, porque você passa a enxergar as coisas lá onde elas estão, e é isso que eu digo aos candidatos que eu tenho ajudado. Quando você for para uma região, você fala da realidade daquela região. Eles têm um discurso pasteurizado, que ele pode ir no lugar que for, ele faz o mesmo discurso. E a gente mapeia até religião. Uma coisa é você falar para um evangélico, outra é você falar para um católico. Você quer ganhar a eleição, então faça direito. Assume o seu percurso eleitoral, que é outra pesquisa que a gente faz. Né? Aqui, emprego, número de empregos proporcional por habitante, né? A população e o vermelhinho emprego.
Os empregos também estão no centro, na periferia não tem nada. A Bangladesh vai se constituir. Tem muito jovem, muita criança e não tem nada. Eu não trouxe, nós fizemos mais de 500 mapas, fazendo um diagnóstico muito refinado de todos os equipamentos e serviços existentes na cidade de São Paulo, naquilo que a gente conseguiu informação, para poder dizer ao candidato, aqui nessa região você tem que se comprometer, e nós mapeamos uma UPA, 16 AMAs, 130 creches, 4 ginásios, tudo isso, nenhuma delegacia de polícia, do barato é outro, para a questão da segurança como a gente disse. Então, para essas questões é que a gente calcula, né? Teatros, olha aqui. A cidade de São Paulo tem mais teatros do que a Broadway. E ninguém sabe disso. E o meu candidato, ele queria criar a Broadway paulistana. A gente falou, não precisa criar, ela já existe. São 242 teatros, a Broadway parece que tem 100 e pouco, eu não guardo muito. Agora, tudo ou está com a iniciativa privada caindo nos pedaços, sem apoio, os grupos autônomos e tudo mais, e alguns na periferia, isso aqui corresponde, grosso modo, aos céus, pela marca Suplicy, que estão na periferia. É o céu. Mas o grosso está aqui. Enfim, para mostrar essas desigualdades socioespaciais evidenciadas pelas cartografias de uso do território, né? Então, nós temos esse, um outro ponto de partida para discutir politicamente a cidade. Não é ficar brigando a especulação imobiliária sem doar o urbanismo tradicional. Como que você vai politizar se você vai discutir com os empreendedores imobiliários aquilo que eles sabem fazer, não é por aí. Eu acho que o território usado, ele politiza, de fato, a discussão sobre uma totalidade em movimento e exibir essas cartografias na campanha. Isso era irrefutável. Vocês lembram das reuniões que a gente fazia? E como o candidato era chique, as nossas reuniões nunca foram em praça pública, eram nos hotéis chiques, claro, no centro da cidade. Não toparam levar para a praça pública. Porque a ideia é dar aula. Agora, isso é altamente politizador. O cara tomar consciência do lugar, hoje eu vou vender para minha amiga, fazer um programa na TV sobre a consciência do lugar. A hora que o cara tomar consciência do seu lugar, lá onde ele usa, e dos usos dos outros na cidade, a política avança, senão não. Então, como planejar o uso do território da cidade, na sua totalidade, e lidar com ele, a segurança pública da ideia. Eu vou mostrar as cartografias da segurança daqui a pouco. Há um esforço de método que a gente fez para enfrentar. Então, como fazer esse esforço? Vou dar um exemplo do erro que se comete. Total de mulheres eu não sou feminista, mas eu reconheço a desigualdade. Total de mulheres por distrito em 2010. Então, as mulheres estão aqui, na sua maioria, aqui e aqui. Aqui é o centro de São Paulo. Aqui é a Praça da Sé. Né? As mulheres e a localização das delegacias. Esse é o mesmo mapa anterior. Olha aqui a delegacia. Está onde não tem. Aí os prefeitos e os apoiadores do prefeito passado ficavam tudo esquisito nas reuniões. Eu não inventei. Isso é o que vocês fazem, o que nós propusemos. Aí nós propusemos isso. Botamos as delegacias lá onde, e criamos, nós fizemos o custo do plano de governo. Porque hoje com a internet, em 2 minutos você levanta o custo de uma obra de 20 metros, 40 metros, de uma creche. Fizemos um plano de governo com custos desta estratégia, para cada um. Então a gente também calibrou de não botar em todo lugar. E reorganizar os usos em função do governo descentralizado, que é um governo baseado na ideia das subprefeituras, como eles chamam lá. Né? Idoso, mesma coisa. Olha onde estão os idosos. Aí, onde eles botaram a delegacia, as delegacias dos idosos. Está faltando aqui. E aí, a nossa. Está
população idosa avança assustadoramente na cidade de São Paulo. Precisa quintuplicar o atendimento ao idoso. Por quê? Os acidentes, doença e tudo mais. Só que nesse lugar não é só a delegacia. Vocês vão ver depois por quê. São Paulo não tem mais 1 centímetro quadrado para você construir mais nenhum serviço público. Então como é que você vai fazer? Não faz? Aí eu tive uma ideia. Pensar não paga imposto, tá? Não é? E eu sou paga para pensar. Nós somos pagos para pensar na universidade. Nós temos que ser ousados e aguentar o tranco do ponto de vista do rigor daquilo que está sendo proposto. A possibilidade política e aceitação é outro papo. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel, sem ficar num devaneio muito louco, aproveitando inclusive de experiências mundiais, fazendo a crítica dessas experiências e trazendo para cá. Então, o que eu propunho para o meu candidato? O teu discurso político tem que estar fundamentado na admissão de que a cidade de São Paulo é uma cidade desigual socioespacialmente. Porque se ele não botar o socioespacial, eu não posso argumentar para a inexistência dos equipamentos e serviços e dos usos do território. Né? E tem que ser o objetivo político número 1 seu. Ele aceitou. Até que o portão, ele e o marqueteiro, se o marqueteiro não aceitasse, eu estava lascado. Eles aceitaram e todo o discurso político foi feito nisso. E nós elaboramos um material de pesquisa que ele não usou, isso eu já tinha feito para a Luísa Mundinho, que é fazer a cartografia de cada uma das regiões que ela ia, a gente deixava um caderno, a gente deixava um boné, dentadura, não sei o quê, a gente deixava um caderno e explicava. Anos depois eu voltei a algumas casas de alguns amigos, eles tinham lá na estante o caderno da região que a gente tinha distribuído. As pessoas menosprezam os de baixo, seria com valor moral, qualquer coisa, na estima que eles têm por informação, por livro, por caderno, por revista, eles guardam tudo. Entre as seleções, os gibis, as revistas pornográficas, estava lá o caderninho de análise regional. Então, esse é um objetivo a ser enfrentado. Então, o que eu fiz? Eu imaginei, se o território é a unidade de análise, de planejamento e de governo, então é nisso que eu vou me prender e eu tenho que bolar uma outra coisa. Porque como que o governo faz hoje? Aqui precisa de habitação, ali de creche, lá, e ele setoriza, gasta uma soma imensa de dinheiro e essa equação nunca fecha. Onde está a habitação não tem serviço, onde tem serviço não está habitação, e fica esse desencontro. Então, ou você lida com a totalidade sempre, ou não lida. Nós identificamos para a cidade de São Paulo os lugares que precisam de tudo. Chamei isso de complexos territoriais. Porque lá falta